Oi, Lohana, tudo bom? Seja bem-vinda. Gratidão, Pedro. Tudo bem? Um prazer estar aqui hoje, poder trazer um pouquinho da minha história, dos poucos conhecimentos que eu tenho e do que a gente possa engrandecer de alguma forma a vida de quem está assistindo. Muito obrigado, primeiro, por você estar aqui com a gente. E eu queria que você contasse um pouquinho de você, como é que é a sua trajetória, o que que te levou a buscar esse caminho energético, espiritual, né? Desenvolver o trabalho que você vai contar para a gente aí, que quem está ouvindo vai também ficar ciente, para ver se as pessoas se identificam um pouco, né, com essa trajetória. Perfeito. Bom, começar pelo início. Quando eu era criança, eu sempre fui uma criança muito sensível, então aquilo que para mim eu achava que era normal, para outras crianças não era, para outras pessoas não era, e eu só fui perceber isso depois de bem mais velha. Então, quando eu era criança, eu sentia as coisas que iriam acontecer antes delas acontecerem, que é o que a gente chama de pré-cognição. Então, é quando você pensa em alguma coisa e a coisa acontece em seguida, ou você tem uma sensação e aquilo acontece. E isso era bem presente na minha primeira infância. Eu também sentia as energias, então eu sentia muito medo. Era uma criança que eu tinha muito medo, porque eu não via, mas eu sentia. Então, às vezes eu estava num ambiente e começava a sentir uma energia densa, que na época eu não sabia que era isso, do nada, e ficava incomodada e ficava perto da minha mãe. Eu tinha muitos sonhos, que provavelmente eram projeções, mas eu não entendia. Projeções astrais, não sei se todo mundo já ouviu falar, mas enfim. Então, foi uma infância onde eu era uma criança muito quieta, mas ao mesmo tempo com muita energia, então eu gostava muito de brincar. E como muitas pessoas que são mais introvertidas, tímidas, eu criava, gostava muito de criar. Então eu pintava, desenhava muito, gostava muito da arte, né, de criar. Tudo muito colorido, de pintura. Então isso era muito presente. E teve uma vez, quando eu era bem pequena, eu tinha uns 6 anos de idade, eu estava na escola e na recepção, assim, na entrada, e chegou um funcionário e ele estava mexendo no quadro de luz da escola ali, naquela área. Aí eu pensei assim, nossa, imagina se aquilo pega fogo. E aí 30, 10 segundos depois, o negócio explodiu, mas não foi nada muito grave. Eu lembro que eu saí correndo. E a partir dali eu fiquei com muito medo dos meus pensamentos, né? De eu pensar em alguma coisa, porque eu achava, como criança, né, que aquilo era causado por mim, quando na verdade não. Eu só estava acessando uma informação antes dela de fato acontecer aqui nessa realidade, nesse plano. Então, isso era bem comum. Em diferentes momentos, eu acessava informações antes delas. É como se eu lesse o que ia acontecer antes de acontecer, né? A nível de campo. Depois disso, eu comecei a observar mais, e na adolescência, ali pré-adolescência, hoje, né, eu sei, eu já tinha muitas paralisias do sono. Né? Na medicina se chama paralisia do sono, e na parte de estudos de projeciologia, de projeção astral, saídas do corpo, é chamado de catalepsia projetiva. Então, nos 10 anos, 9 anos, eu sentia, já tinha essas catalepsias conscientes e eu sentia presenças bem coladas em mim, né? Como se estivesse ali mesmo captando, pegando energia do meu campo. E depois, lá para os 15 anos, isso era quase que diário. Então, eu tinha essa paralisia todos os dias. E eu morria de medo porque eu não sabia o que era. E quando você buscava na internet, né, sobre paralisia do sono, vinha o conceito da medicina. Então ficava uma coisa meio, tipo, não tô entendendo o que que é isso, e isso continua acontecendo. Às vezes eu ficava até com medo de dormir por conta da paralisia, porque eu não tinha essa compreensão, né, de que era algo natural do nosso corpo, do ser humano como um todo. E ali, durante a adolescência, lá para os 13, 14 anos, eu ganhei um computador, né? Era a época que a gente estava começando a ter mais o computador e tal. E eu gostava muito de pesquisar sobre pensadores, filósofos, sobre questões existenciais, né? Com 13 anos de idade, porque eu nunca fui normal.
e não tinha uma influência direta familiar. Minha família era toda católica, sempre ia para a missa todo domingo e tal. Então não tinha, em nenhum momento, uma explicação desses sintomas, vamos dizer assim, bioenergéticos que eu tinha, porque não se falava em mediunidade, não se falava nessas sensações mediúnicas, né? Vamos dizer assim, porque era uma família católica. Apesar de, depois de mais velha, descobrir que todos eles tinham na família algum tipo de acesso, vamos dizer, sensibilidade, né, energética. Mas na época ninguém falava e eu não entendia isso. Então, mas nessa época também que eu escrevia muito, eu comecei a estudar muito, a ler muito sobre essa parte de questões existenciais, e aquilo me chamava. Era como se os documentários que passavam na escola de Gandhi, de Nelson Mandela, tudo que envolvia agentes da paz, do amor, né? Aquilo me chamava muito. Né, Bob Marley, John Lennon, então essas coisas elas me chamavam e eu não entendia muito bem, mas eu gostava. E eu comecei a escrever, então poesias, textos, eu tinha até blog reflexivo, com 14 anos. E nessa época também, conforme eu ia escrevendo, as palavras iam vindo na minha cabeça. Então, algumas palavras eu não sabia o significado delas, que eram palavras difíceis para o vocabulário que eu tinha na época. Mas quando eu procurava no dicionário, aquelas palavras encaixavam perfeitamente no contexto daquilo que eu estava escrevendo. Então, era como se eu nunca tivesse me desconectado da parte espiritual. É como se ela tivesse sempre presente, ainda que não consciente, literalmente, né? Mas ela sempre esteve presente comigo. Então, eu sempre fui uma pessoa muito intuitiva e eu sempre permiti que esse fluxo passasse por mim, através da reflexão, através da arte. Então, são canais que estavam ali sempre presentes ao longo dessa primeira infância, adolescência, até a vida adulta, com 18 anos que eu comecei por conta própria a buscar meditar e assuntos como espiritismo, budismo, e estudar tudo por conta própria mesmo. Que legal, cara. E assim, essa tua história, eu imagino que muita gente deve se identificar com ela, porque nós nascemos crianças muito sensíveis em geral. Engraçado, eu sempre tive uma reflexão de que quando a gente nasce, a gente está muito aberto, né? Esse nosso campo energético. E à medida que a gente vai indo para a escola, entrando no sistema de educação convencional, que muitas vezes nada mais é do que querer nos tornar pessoas que tenham todas o mesmo objetivo, e na verdade nós não somos assim, né? Nós somos seres individuais e a nossa beleza está na nossa individualidade. Mas eu acho legal na tua história que você conseguiu ter um flow nisso aí, porque muita gente tem muita dificuldade em ser Uhum. sensível e conseguir desenvolver isso. Na verdade, os ecossistemas de cada um, ecossistema lê-se tudo que está em volta de você, família, contexto, amigos, ele às vezes combate, né, essa sensibilidade. E você não, você conseguiu, pô, atravessar isso, assim, de uma forma bem natural, né. E aí você chegando na meditação, chegando, né, na bioenergia, né, é mestre em Reiki, enfim, conta um pouquinho dessa continuidade pra gente. Perfeito. Isso que você falou faz muito sentido, né? Porque essa sensibilidade exacerbada que eu sempre tive não foi muito fácil de lidar ao longo da vida, né? Porque você acaba captando informações emocionais dos campos que estão à sua volta. Ou seja, todo mundo é dotado de emoções, de pensamentos, de sentimentos. E para quem tem uma sensibilidade de empata, é complicado porque você está sempre captando essas emoções do seu entorno. Então, eu tinha muitas oscilações emocionais, não no sentido de raiva, de coisas do tipo, que eu sempre fui uma pessoa mais tranquila, mas no sentido de achar que certas emoções, tristezas, alegrias, no caso que eu estava captando, eram minhas, mas não eram, eram das pessoas à minha volta.
Então, o empata, essa pessoa que tem uma sensibilidade maior e acaba captando as informações do entorno com facilidade, muitas vezes confunde o que é seu próprio e o que é o dos outros que está à sua volta. Então, para mim, sempre foi muito difícil ajustar esse lugar até eu entrar nesse estudo de autoconhecimento e aprofundar. Então, apesar de eu ter sempre essa minha essência muito, muito firme, é, era difícil, porque eu estava sempre captando, então eu estava sempre querendo ajudar os oprimidos. Desde bem pequenininha era uma coisa normal para mim, então as criancinhas que ficavam mais excluídas, eu ia lá, pegava, ensinava. Então eu sempre fui muito de estudar, então eu ajudava as crianças que tinham dificuldade, seja na parte de escrita, estudos mesmo de matérias, ou na parte de educação física. Então eu sempre fui muito esse lugar de acolher, né? Acolher e liderar no sentido de ensinar, né, quando a pessoa ela não conseguia entender. Então, o empata ele é assim, né? Ele quer acolher o mundo. Só que nem sempre dá para acolher o mundo. Às vezes, e aí, ao longo da vida, dos desafios, das adversidades que se apresentam, a gente vai aprendendo a dizer não, a dar limites, né? E vem esse trabalho de autoconhecimento e de integração interna, de conscientização. E depois disso, ali para os 20 anos, né, acabei indo para a arquitetura. Então, a minha primeira formação é como arquiteta. Eu gostava muito de arte, né, de criar, de desenhar, de pintar. Então, na época, eu fui para a arquitetura. E eu gostava muito da faculdade, atuei na área durante 8 anos, mas no meio da faculdade, quando eu estava com 20 anos ali, eu fiz um mapa astral, né? Então, esse mapa astral natal, ele foi uma grande virada de chave para mim. Por quê? Porque tudo aquilo que eu já sentia dentro de mim e não conseguia dar voz, e não conseguia encontrar algo que dissesse: olha, é isso mesmo, não precisa fugir daquilo que você é, isso não é errado. Né? Então, a partir dali eu tive essa sensação de que não, isso está certo, isso faz parte de quem eu sou, né? Então, esse mapa ele foi uma grande virada de chave na minha vida, principalmente nesse momento de metade de faculdade, que você fica com muitos questionamentos, né? E a partir dali, as coisas que eu sentia antes começaram a fazer mais sentido. Então, desde criança, eu entrava em loja esotérica quando viajava, né, para lugar de praia e tal. Eu entrava em loja e ficava vendo o significado dos cristais, vendo a imagem do Buda. Eu adorava aquilo. Minha mãe não entendia nada, nem ligava. Ela sabia, criança, né? Aquela coisa de pai, criança, né? Gosta dessas coisas. Adorava ficar no altar que tinha em casa. Então eu ficava parada ali horas fazendo o que não sei, mas eu sempre estava ali. Então, essas coisas, elas começaram a fazer sentido a partir dessa busca pessoal, né, e desse processo de autoconhecimento. Então, ali, fiz um mapa, várias coisas fizeram sentido na minha vida. Eu comecei a buscar um centro budista, fiquei durante 6 meses frequentando o SEB, que é o Centro de Estudos Bodhisattvas Budistas, porque era a linha que eu mais me identificava. Eu sempre gostei muito de meditar, medito há praticamente 15 anos, então foi a linha que mais me chamou, e por ter lido vários livros já, né, também. E aí fiquei ali durante os meses, peguei aquilo que de fato eu podia trazer para minha vida e continuei meu caminho estudando por conta própria. Nesse processo do estudo da profissão com arquitetura e tudo mais, eu sentia que faltava alguma coisa, mas eu não sabia explicar o que era. E aí, nesse aprofundamento e com diferentes experiências espirituais, vivências que eu participei, as coisas foram aumentando. Então, as projeções começaram a acontecer de forma mais lúcida. Eu comecei a buscar sobre isso, a estudar sobre isso. Eu comecei a sentir, né, os chakras secundários, né? Os chakras, eles são centros de energia, né? Em sânscrito a gente chama de chakras, né? Na cultura do estudo desses centros energéticos que estão espalhados pelo corpo.
Quando eu for falar de reiki, eu vou falar mais um pouquinho disso. Mas nessa época, eu comecei a sentir esses centros energéticos das mãos e dos pés. Então eu sentia a movimentação energética acontecendo ali. Eu falei, opa, eu preciso entender o que está acontecendo. Eu não sabia de onde aquilo estava vindo e como eu poderia entender aquilo mais a fundo. E aí surgiu, porque na minha vida acontece muito isso, surgem pessoas no caminho, facilitadores que eu chamo. E aí surgiu um amigo que eu não via há muito tempo e ele falou: Lohana, achei sua cara isso aqui, curso de reiki, acho que você vai gostar. Aí eu, na época, não sabia nem o que era reiki, não tinha nem ideia de técnicas energéticas, eu não tinha noção de nada disso. Mas aí ele falou comigo, e aí quando ele falou, me veio aquela: opa, eu tenho que ir. Essa intuição, que também sempre foi muito presente na minha vida. Eu tenho uma intuição que ela fala: você tem que ir, mesmo eu não sabendo nada que significa aquilo. Mas eu vou porque eu sei que é algo positivo. E sempre foi. Todas as vezes que esse sentimento vem, né, acelera o coração, vem um impulso interno, uma intuição muito grande que eu tenho que ir por aquele caminho. E aí eu fui. E aí, quando eu cheguei lá na turma de nível 1 de reiki, com meu falecido mestre, eu me senti em casa pela primeira vez na vida. E quando eu digo que eu senti casa, não é a casa, vamos dizer assim, de lar, né? Com família, de quem te criou. Não. É a casa da nossa essência espiritual. Então é como se eu estivesse retornando a quem eu sempre fui, a quem eu nunca deixei de ser, mas a quem eu achava que eu era, esse corpo físico, essa identidade Lohana. E a partir dali, não. A partir dali eu comecei a reconhecer que eu era mais do que essa personalidade atual. E essa sensação de casa, ela é muito importante pra gente. E sempre que a gente sente ela, a gente tem que parar, refletir e falar: é por aqui que eu devo ir. Porque a nossa essência, ela sempre sabe para onde ir, que são as nossas habilidades, as nossas unicidades, é o que a gente veio trazer aqui nesse plano. E quando a gente está nesse processo de despertar espiritual, né, eu não gosto muito desse termo, né, mas é um termo conhecido. Porque para mim a gente desperta a todo momento, a gente morre várias vezes numa mesma vida, né? A gente vai se modificando e se atualizando o tempo todo. Mas quando a gente está nesse início, é muito importante que a gente entenda que a gente não veio aqui para salvar o mundo ou ter uma missão grandiosa como um avatar como Jesus ou Buda, né? Mas que a gente também pode exercer e se inspirar nesses grandes seres. E como que a gente faz isso? Né? Como que a gente pode, através desse lugar de autoconhecimento, chegar a exercer essa nossa missão? Porque a nossa missão é de cura pessoal, de transformação pessoal, de desenvolvimento consciencial, é para isso que a gente está aqui. Só que quando a gente faz isso, a gente impacta todo mundo que está à nossa volta, porque o nosso campo, ele começa a expandir, né? Ele começa a atingir uma grande quantidade de pessoas. E mesmo que a gente não fale nada, mas a nossa energia, o nosso campo eletromagnético, ele já está captando, né? Como esses grandes seres, né? O Jesus, Buda, eles tinham um campo quilométrico. Então, qualquer lugar que eles passassem, eles estavam alterando o padrão de frequência daquele espaço. Mas aí, só para a gente não se perder muito, aí comecei as formações de Reiki, passei por elas e aí, depois dali, fui fazendo todas as formações, todos os sistemas. Fui para a área da saúde, fiz uma transição profissional, então fui para a área, fiz uma especialização em neurociência e física da consciência, depois em cuidados integrativos no Hospital Sírio-Libanês de São Paulo, e hoje eu estou terminando uma pós em trauma pela Trauma Research Foundation, que é a maior fundação de trauma do mundo. E é isso, por enquanto, resumindo, né, mais ou menos essa história. Óbvio que tem muita coisa aí, mas é isso. Pô, que legal. E assim, a gente estava batendo papo antes de começar a gravar, você estava mencionando que a tua história poderia achar ressonância em várias outras pessoas, e achou em mim, né? Até em questões de idade, né? Porque eu também vinha numa trajetória, comecei a trabalhar na bolsa com 16 anos, e era uma coisa que
não era o meu lugar, e eu acabei um amigo meu também, essas pessoas que você coloca na sua vida, né, um amigo meu falou que: "Poxa, eu fiz uma terapia que eu não aguentei, era muito barra pesada", era uma terapia, depois eu vim a saber, era do Osho, aquelas meditações Hum, dinâmicas que você terminava de meditar, você vomitava, chorava, enfim, catarses. tinha catarses brabíssimas, e eu acabou que aquilo me deu música, assim, que eu sempre fui apaixonado por música, chorava ouvindo música, só que eu nunca tinha pego no instrumento da vida até os 22 anos. E aí eu decidi, cara, mas engraçado isso, né, porque eu vi várias coisas aqui que eu pontuei da tua fala, a importância dessas pessoas, da gente ouvir as pessoas que a vida põe no nosso caminho, Uhum, que vem para botar uma centelha dentro da gente que a gente não está dando bola, né, que a gente estava falando assim, a gente vai cumprir o nosso papel enquanto ser encarnado, quando a gente vai ser a melhor pessoa que a gente puder ser. uhum. Né, então você sendo a melhor pessoa que você puder ser, eu uso até às vezes a metáfora do motor, né, o motor, ele é feito de zilhões de peças, né, como nós seres humanos somos zilhões de peças, então a gente tem que achar onde é que a nossa pecinha se encaixa e faz o nosso entorno acontecer, né, através dessa energia que você falou, que é você impactar o seu redor, às vezes o seu redor é muito grande, às vezes o seu redor é pouca gente, mas qualquer pessoa que você impactar positivamente, você já vai estar fazendo, né, a sua missão, né, e vai estar se sentindo bem com isso, porque você vai estar dentro do flow da vida. Mas é muito importante escutar o que a vida tem para te dizer. E às vezes a vida quer te dizer através de pessoas. Uhum, Às vezes através de pensamentos, às vezes uhum. através de intuições, né, então assim, a vida ela se comunica o tempo inteiro com a gente, mas, o automatismo que a gente tem do dia a dia, de estar ali, às vezes faz a gente ignorar o que ela quer dizer pra gente. E muito legal que você frisou isso bem, né, que vem a pessoa, te fala, pô, bateu, cara, eu vou pra lá, e de repente você achou tua casa, né, como Uhum. qualquer um pode encontrar a sua própria casa. É, e assim Continua pra gente. e assim, isso que você falou tem vários pontos aí importantes também. Eh, a gente está sendo treinado para não ser, a gente está sendo treinado para ter o tempo todo, né, principalmente na nossa cultura, ocidental. Então a gente está sempre buscando, e sendo sistematizado e estruturado socialmente para buscar o ter e não ser. Porque se eu sou, ninguém manda em mim, ninguém me influencia, vamos dizer assim. Porque quando você está sempre preocupado com ter, você está sempre em escassez, você está sempre com medo, você está sempre sendo controlado pelo externo. Então, as propagandas, as redes sociais, elas vão te levar o tempo todo para esse lugar de comparação, de competição, de distração, ostentação, e no final das contas, para quê? Para quê? Se eu vou terminar, esse corpo vai voltar para a Terra, vai voltar para a Mãe Terra. E qual é o aprendizado que eu tirei desses excessos? Nenhum. Então, não é que a gente não precise ter uma busca, um trabalho, ter uma condição financeira boa, não, a gente precisa sim. A gente precisa disso para sobreviver, para se alimentar, para constituir uma família, se assim a pessoa quiser. Mas, para além disso, tem que ter esse lugar sátivico, né? Esse lugar de equilíbrio. Então, eu preciso buscar com a mesma proporção o ter e o ser. Acredito até que mais o ser do que o ter. Mas como a gente está sempre nessa busca de equilíbrio, né? Uma coisa leva a outra. Porque quando eu sou, eu tenho. Então, se eu posso ter e não ser, mas se eu sou, eu tenho. Porque tudo aquilo que eu estou ali falando, pensando, sentindo e fazendo vai gerar uma reação, porque toda ação gera uma reação. Então, aquilo que eu penso, sinto, falo e faço tem relação com aquilo que eu almejo atingir na vida? Por que eu não conquisto as coisas na vida que eu quero? Porque o que eu falo, o que eu penso, o que eu sinto e o que eu faço tem que estar alinhado com aquilo que eu quero viver.
seja uma relação, seja uma conquista material. Então, é importante que a gente se faça esse questionamento constantemente. O que eu estou pensando, o que eu estou falando, o que eu estou fazendo para minha vida ser da maneira que eu almejo? Para eu ter relações pelas quais eu quero me aprofundar, eu quero crescer. Então, eu tenho que ser essa pessoa que engrandece as outras, para eu ter uma relação que vai engrandecer a mim também. Então, tudo volta para o eu, no sentido de, não no sentido egóico, no sentido de que eu só tenho que pensar em mim, mas no sentido de que, a partir daquilo que eu sou, eu vou influenciar em toda a minha realidade, em tudo aquilo que eu vou me sintonizar. Então, eu me sintonizo com o que eu sou. Então, eu posso, aí a gente tem muito hoje, né? Eu posso fazer as técnicas de abundância, de prosperidade, etc e tal. Mas se eu não conhecer a mim mesmo, se eu não trabalhar as minhas crenças enraizadas, né? Na neurociência a gente chama de padrões circuitários, que são aqueles padrões que são fomentados lá na primeira infância, quando a criança ela está desenvolvendo ainda as suas respostas comportamentais. Então, ela ali, a criança, ela é um papel em branco. Essa criança, ela vai ser os estímulos que estão no entorno dela, sejam eles quais forem. Então, ela vai replicar tudo aquilo que está no entorno dela. Porque a primeira infância, que acontece do 0 aos 7 anos de idade, é o momento onde a criança mais produz neurônios espelho, que a gente chama. Ou seja, ela vai espelhar todo o comportamento. E o momento que isso mais acontece na vida é ali na primeira infância, que é onde ela vai gerar esses programas que vão rodar durante toda a vida dela. Se ela não buscar, obviamente, quando adulta ou adolescente, um processo de autoconhecimento terapêutico e tudo mais. Se ela não busca, ela continua repetindo os padrões que ela aprendeu lá na primeira infância. Por isso que a gente vê muitos adultos com comportamento infantil, porque eles não buscaram esse lugar de autoconhecimento, né? A famosa frase, conhece-te a ti mesmo. Pois se você não conhece a si mesmo, nunca conhecerá os deuses e tudo, porque tudo depende desse lugar. A gente está aqui para isso, para a gente relembrar quem a gente é em essência, que é ser espírito, né? Então, o nosso processo de vida é um processo não de adquirir, mas de relembrar. Eu estou aqui para relembrar a minha essência, quem eu sou, para eu voltar para o caminho do coração. E a partir desse retorno, ele vai se dar por conta das minhas relações, dos desafios, das adversidades. Então, uma pessoa que passa por um processo de depressão, de ansiedade, um processo de questões mentais, como é tão comum hoje em dia, por que isso está acontecendo na vida dela? É uma forma, eu digo que toda doença, independente de qual seja, é uma forma da gente recalcular a nossa rota. Então, o corpo, ele está ali o tempo todo falando com você, mas você precisa escutar. Então, tem uma hora que o corpo, ele grita, e esse grito vem através da doença, dos sintomas, né? Como a depressão, a ansiedade. E na depressão, é como se você se desconectasse dessa essência. E aí você sente um vazio. E aí é como se sua vida, seu corpo, você vê, toda pessoa que tem depressão ou algo do tipo, ela vai murchando, ela vai se encolhendo. É como se ela estivesse deixando a vida de lado. E aí, quando ela começa a cuidar dessa doença, é o grande ponto de virada na vida dela. Porque toda árvore precisa que suas raízes se aprofundem para que ela suba mais alto. Então, eu, Lohana, vejo a depressão ou qualquer outro tipo de doença como uma forma de interiorização, de que eu preciso olhar para dentro e recalcular a minha rota. E normalmente, né, quando a gente consegue, de fato, olhar para dentro, quando a gente está com alguma enfermidade, alguma afecção, alguma doença, essa rota vai ser redirecionada. Então, a gente, ao invés de continuar naquele caminho de resistência, a gente vai pelo caminho de fluxo,
como os taoístas sempre falaram, né? Segue o fluxo, segue o caminho de menor resistência. É para lá que está a sua verdade, né? Então, eu acho que essas adversidades, elas são as formas principais da gente crescer como espírito num corpo físico, num invólucro físico. Então, se a gente não tivesse esses desafios, talvez a gente tivesse parado no tempo, ainda tendo os mesmos comportamentos e atitudes que não faziam a gente crescer e ir para frente. No começo, quando você começou a falar, essa coisa do ego, né, eu acho que, assim, para colocar para quem está ouvindo, a diferença muito grande entre individualidade e individualismo. A individualidade é fundamental para a gente buscar quem você é e a melhor pessoa que tem dentro de você. O individualismo não, é a coisa que está ligado mais ao ego. Você tem que ser melhor que os outros, você tem que é Uhum. tudo para você, é não sei o quê. É um pensamento que o mundo coloca muito na gente, que a gente tem que ter um certo cuidado, né? Porque ele não leva a gente, ele leva para esse lugar que você está falando, que é o externo, né? Que é você achar que através do ter você pode buscar algum tipo de satisfação. E na verdade, como você falou, durante essa existência, assim, nada é nosso de fato. Você tem um carro, uma casa, se hoje é teu, amanhã pode ser de outra pessoa. E vai Uhum. ser de outra pessoa. A não ser que você destrua o carro, a casa queime, a casa alguém vai comprar, vai morar, vai fazer, e o carro também troca, e isso não fica. E quando a gente parte aqui desse uniforme, costumo chamar nosso invólucro aqui de uniforme, né? A gente vestiu um uniforme e veio aqui estudar, né? Veio aqui estudar exatamente o que você falou. Estudar quem eu sou para eu poder, como Jesus falava, amar ao próximo como a si mesmo. Uhum. Então a gente primeiro a si mesmo, para depois poder distribuir essa energia que é a maior riqueza e talvez a maior prosperidade que a gente possa ter. Porque por a gente ser muito diferente, a gente demanda coisas diferentes da vida. Então você tem um cara que tem uma capacidade de liderança incrível, que ele vai gerenciar milhares de pessoas. Você tem o outro que é um habilidoso ali de fazer uma coisa com a mão, que ele vai fazer aquilo. Então, assim, a gente não tem as mesmas capacidades. Por isso, tão importante de ir para si. E eu já passei por depressão, então eu me identifiquei. A depressão, você olha para baixo, você não olha para o céu. Você não Uhum. está conectado lá, você fica ali e você realmente encolhe. E para sair, não tem outro caminho. Você tem que ir buscar quem você é. E aí você consegue recriar alicerces que vão te levar para caminhos que preencham esse vazio existencial que, de alguma forma, o caminho. E assim, só terminando para fazer uma análise do que você falou, eu entrevistei o Sérgio Henrique, que é um médico integrativo, e ele fala assim: a doença é, na verdade, o melhor alerta que você pode ter Uhum. para correção. O corpo fala. Entendeu? E às vezes ele fala sutilmente, através de um resfriado, mas você não escuta, daí você vai lá, ele vira um negócio, e até que ele te dá um alô, pô, cara, aí você tem um negócio que você tem que cair e ficar lá, cara, Uhum. vamos ver se agora você escuta, né? Então, assim, a gente tem que escutar também, senão não adianta. Agora eu queria. Fala um pouquinho sobre a coisa da energia disso tudo. Você começou a falar um pouquinho de chácaras, e, pô, e Uhum. esse é um assunto que as pessoas precisam saber muito, assim, porque todo mundo tem, né, isso. Sim. Não é uma coisa que é uma coisa assim, ó, você foi tocado e você tem as mãos divinas. E isso é uma coisa que todos nós temos. E, poxa, dá uma explicação assim pra gente aqui melhor disso. Tá. Vou falar um pouquinho do Reiki, né? O Reiki, para mim, ele foi a porta inicial. Então, assim como é para muitas pessoas, ele te leva nesse caminho de autoconhecimento. Muitas pessoas falam, o Reiki é uma técnica de cura energética. E que mais? Para mim, o Reiki, ele vai muito além disso. Para mim, o Reiki, ele é um processo de autoconhecimento, de você ganhar consciência sobre quem você está sendo naquele momento. E quando eu vou atender uma pessoa, eu atendo muitas pessoas há muito tempo. Então eu concordo plenamente com isso que você falou, né, de como o corpo ele tá ali. Tem até um livro muito bom, que é o livro do meu professor, que é o Dr. Bessel van der Kolk, que é o livro que o corpo guarda as marcas. E ele fala sobre o trauma, fala sobre como o nosso corpo ele tá sempre respondendo
né, a tudo que está ali acontecendo na nossa vida e que a gente precisa, de fato, olhar. É um best-seller, é maravilhoso esse livro. E quando a gente fala em Reiki, então, para mim é esse lugar de autoconhecimento. Quando eu vou atender alguém terapeuticamente, eu sempre falo para a pessoa, logo quando eu vou fazer a anamnese dela, que ela ali não vai encontrar uma cura milagrosa, que ela ali vai ganhar consciência. Ela tá ali para ganhar consciência e atingir a sua própria cura, porque a gente só pode curar aquilo que a gente está consciente que existe. Então, uma pessoa adicta, uma pessoa que tem qualquer tipo de vício, ela só vai poder ser curada, buscar a cura de alguma forma, se ela entender que ela é adicta, de que ela está no processo de adicção. Então, assim também é com os nossos sintomas, com os nossos comportamentos, né? E com os nossos pensamentos ruminantes. Então, tudo precisa ganhar consciência antes de que a gente tome uma atitude de mudança. Então, o Reiki, para mim, é esse lugar. E o Reiki, quando a gente fala em energia, a gente pode pensar em energia como algo que dá vida ao ser vivo. Então, quando a gente fala de Reiki, né, a palavra japonesa, quando a gente divide essa palavra, a gente vai ter o Rei, que significa essa energia, essa essência cósmica universal, a fonte criadora, ou como você queira chamar, e Ki, em japonês, significa energia individual vital. Então, essa energia individual vital, ela permeia todos os seres vivos, tá? Qualquer ser vivo. E tudo que existe está dotado dessa energia vital. Tudo que é vivo tem essa energia vital. Então, quando a gente fala em Ki, a gente remete, né, popularmente, que a gente conhece mais o Qi, né, da medicina tradicional chinesa. Quando você vai fazer uma acupuntura, você sempre vai ver um médico da medicina tradicional chinesa falando sobre o Qi, né, que é a sua energia vital. Então, a gente vai ter diferentes nomenclaturas para falar da mesma coisa, energia vital. Então, na China chama de Qi, no Japão chama de Qi, nos índios nativos norte-americanos se chama de Orenda, na Kabbalah se chama Huak, na Polinésia se chama Mana e na Índia se chama Prana. Então, assim, a gente tem diferentes nomenclaturas para falar da mesma coisa, que é essa energia vital, a energia que dá vida a esse corpo físico. Então, para eu viver, eu preciso respirar. E essa energia vital, ela vem pela nossa respiração. Dentro das práticas yogis, né, você tem os pranayamas, que são as respirações. Então, prana significa energia vital. Pranayama. Então, quando eu respiro, eu inalo vida. Por que que qualquer crise de ansiedade, síndrome do pânico, você precisa, a maneira mais rápida de você regular o seu sistema nervoso central é a respiração. Não existe remédio mais rápido do que a respiração numa crise de ansiedade, numa crise de pânico. Porque a respiração, ela vai trazer energia de vida para o seu corpo, espaço. Então, quando eu respiro lentamente, eu trago ar para o meu cérebro funcionar e para o meu corpo funcionar. Porque quando você está numa crise, a primeira coisa que acontece é a respiração ficar curta. Então, não tem ar entrando o suficiente. Então, como é que o corpo e os seus sistemas internos vão funcionar se não tem ar suficiente? Né? Então, a respiração, ela é um grande mecanismo de regulação do nosso sistema nervoso central, independente de qual desequilíbrio emocional a gente esteja passando. E quando a gente fala de energia vital, a gente fala de respiração. Então, é a energia que traz vida ao nosso corpo. E pelo nosso corpo, a gente tem espalhado aí diferentes, milhares, na verdade, de centros energéticos, que são vórtices, é como se fossem rodinhas, um cone de energia. Então, essas rodinhas, elas estão espalhadas por todo o nosso corpo. A gente tem mais de 88 mil chakras aí. E, em sânscrito, essas rodas de energia são chamadas de chakras, ou chakras, tá? Essas rodas de energia captam essa energia da Terra
e do cosmos. E nessa integração entre Terra e cosmos, a gente tem a vida e o funcionamento do nosso corpo físico. Então, os nossos órgãos, eles estão atrelados às glândulas endócrinas e aos chakras. Então, a gente tem dentro do Reiki, assim como em outras terapias e técnicas energéticas, o trabalho com 7 chakras principais, que estão posicionados ao longo da nossa coluna vertebral. E esses centros energéticos, por que eles são os principais? Porque eles estão associados às glândulas endócrinas. E quem descobriu isso foram os yogis lá atrás, através da clarividência. Então, esses chakras, eles regem as nossas partes físicas, as nossas questões emocionais, mentais e energéticas. Então, quando no Reiki, numa terapia como o Reiki, que é uma terapia de cura natural, integrativa e complementar em saúde, ela vai auxiliar nessa harmonização desses centros energéticos e do que a gente chama de 4 corpos, que são os corpos mental, emocional, físico e espiritual. Então, o Reiki, ele foi, na verdade, redescoberto pelo Mikao Usui, que era um japonês. Ele era um buscador espiritual, estudava. No Japão, ele é chamado de sensei, né, que significa mestre. Principalmente nas artes marciais, você tem esse título. Aqui no Brasil, a gente conhece muito como sensei nas artes marciais, né? E ele também era um buscador nesse sentido. A gente tem várias histórias sobre o Mikao Usui que foram formatadas no Ocidente para que, na época que foi trazido o Reiki para o Ocidente, ele fosse aceito, né? Mas a história verdadeira do Mikao Usui é que ele era um buscador e que ele residia no Japão, né? E que dentro do seu próprio processo de busca, nascido numa família budista, dentro do seu próprio processo de busca espiritual, numa prática de meditação, né, de 21 dias no Monte Kurama, que é um monte sagrado no Japão, ele acessou essa energia Reiki. Redescobriu, porque na verdade nada é daqui. Né? Isso eu aprofundo nos cursos de Reiki. Mas, enfim, então o Mikao Usui recebeu esse conhecimento, quer dizer, redescobriu essa energia e começou a trabalhar com ela. E vendo que muitas pessoas que recebiam essa energia não modificavam suas atitudes, né? Assim como Jesus passou, ele curava os cegos, mas os cegos continuavam tendo comportamentos vamos dizer assim, desequilibrados. Então, eles não mudavam a vida. Então, aquela cura não adiantou de nada, porque a doença era uma forma daquela pessoa se ajustar, se reajustar, né? Mais uma vez, recalcular essa rota. Então, o Mikao Usui, pensando nisso, ele criou os 5 princípios do Reiki, né? Ou os 5 máximas, ou como você queira chamar, que seriam: só por hoje eu sou calmo, só por hoje eu confio, só por hoje eu sou grata, só por hoje eu trabalho com honestidade, dedicação, e só por hoje eu sou bondoso com todos os seres. Aí a gente tem diferentes traduções, mas tudo volta para essa formatação, esses 5 princípios. Então, todo reikiano, toda pessoa que é sintonizada, seja no nível 1 ou nos outros níveis de reiki, ela carrega, né, quer dizer, não toda pessoa, não sei se todas carregam, mas o nosso objetivo é que a gente traga esses princípios como uma forma de direcionamento dentro do caminho que a gente chama um caminho de retidão na filosofia, né? O justo, o bom e o belo. A gente vai ali seguindo esse caminho. Então, o Reiki é uma terapia de cura natural. Hoje a gente tem dentro, né, do nosso país o Reiki desde 2007, aprovado como uma terapia, né, dentro da medicina, da saúde integrativa, desde 2007, aprovado pela Organização Mundial de Saúde. Então, a gente tem o Reiki no SUS, no Sistema Único de Saúde, você tem o Reiki nos grandes hospitais, então no Sírio-Libanês, que eu estudei, que eu fiz a especialização, no Einstein e tantos outros pelo Brasil todo, né? Nos meus canais, redes sociais, eu sempre trago essas informações sobre essa parte de saúde integrativa. Então, é algo que vem crescendo muito e que no Brasil tem um apoio muito grande. Antigamente, a gente chamava essas terapias de alternativas, que foi um termo que entrou em defasagem. Então, hoje a gente chama de integrativas e complementares em saúde. Por quê?
porque hoje a gente entende que elas não substituem a medicina convencional, mas elas vêm para agregar. Então, quando eu começo a olhar o ser humano como corpo, mente, físico, espiritual, né? Quando eu vejo todas essas dimensões do ser humano, a questão biológica, a questão biopsicossocial, quando eu vejo todas essas dimensões, eu consigo trazer a homeostase, o equilíbrio, a saúde em equilíbrio. Então, essas terapias consideradas integrativas e complementares em saúde, pela política nacional que a gente tem hoje, que é a PNPICS, ela vem para agregar a medicina convencional. Então, nos hospitais, principalmente nos setores oncológicos, você tem muito tratamento com reiki, né? É um dos principais é na oncologia, porque vai auxiliar nesse processo de equilíbrio, regulação emocional, mental, relaxamento. É usado para tratamento da dor. Então, tem um histórico muito grande. E o reiki, ele passou a ser uma profissão, ele entrou para a classificação brasileira de ocupações em 2024 como uma profissão, diferente de outras técnicas, né, que a gente chama de terapias holísticas, porque não são todas, né? Então a gente tem algumas aí que são consideradas já dentro dessas terapias integrativas e complementares de saúde. Então hoje o reiki, a meditação, a yoga são consideradas essas terapias integrativas, assim como várias outras que a gente tem aí dentro da política nacional. Então, olha que oportunidade que temos aqui no Brasil, que não tem em todos os países, mas que está crescendo também, mas no Brasil a gente tem isso muito aberto e muito organizado. Então, essa prática com reiki, ela perpassa esse lugar de holístico e começa a integrar a saúde como um todo. Então, isso é muito legal e cada vez mais a gente tem essa disponibilidade de se autoconhecer e se autorregular através dessas práticas. É isso. Tem alguma pergunta? Falei muito, né? Isso. Não, falou bem, falou, pô, esclareceu. E isso que você falou, acho que é muito importante, dessa chegada do mundo espiritual no campo da medicina. A medicina não olhar só o sintoma, né? Porque a gente passou muitos anos, e eu acho que aí vem uma influência que a gente não vai entrar nesse papo, porque não tem sentido, que é a separação da espiritualidade da ciência, né? Como coisas inteiramente separadas. E a gente passou muitos séculos que nos privaram de crescimento em função dessa separação, e de repente, através da física quântica, através da medicina, que já começa a se preocupar com o corpo energético da pessoa, não se preocupa só com a dor de cabeça, mas vem cá, o que está te causando a tua dor de cabeça? Uhum. Porque a dor de cabeça é a ponta do iceberg, mas o que está lá por baixo, né? Como você falou, da raiz da árvore, né? A árvore para crescer precisa jogar a raiz, né? Para a folha ficar bonita, a raiz tem que entrar. Então, isso é a gente está vivendo um momento muito bonito, embora seja um momento difícil. Uhum. Vejo muita gente olhando para o mundo, não, o mundo não tem jeito, o mundo não sei o quê. Eu já acho o contrário. Eu acho que a gente está tendo a oportunidade de enxergar muita coisa que talvez não seja o que nossos olhos gostariam de ver, mas por conta de mais luz que está sendo colocada aqui para que a Uhum. gente possa enxergar e possa corrigir. Você não quer ter uma doença, mas a doença de repente está querendo te dar uma mudança de ritmo de vida que você vai encontrar. E eu acho que o mesmo está acontecendo no mundo através de, né, a gente que estuda, né, assim, né, eu e a Lohana, a gente estuda às vezes lá, ela bem mais do que eu, mas eu tô chegando agora no grupo lá do Wagner, né, e a gente tem muito pouco conhecimento do que é a sabedoria universal, né. Assim, a minha sensação é que a gente está numa turma de CA ou de pré-primário, primeira série, entendeu? Então, a gente tem os bons alunos que sabem mais e os maus alunos que sabem menos, mas assim, o nosso conhecimento está limitado a uma esfera infantil ainda, dentro de uma realidade espiritual universal, né? Sim. E porque eu vejo pelos mestres que nos ensinam, que as
pessoas que eu acho que mais conhecem, eles chegam para mim e falam: "Cara, eu quando vou fazer uma viagem astral e não sei o quê, e me deparo com um ser evoluído, o cara põe uma informação na minha cabeça, aquilo eu não consigo entender", entendeu? Sim, Isso acontece a muito. pessoa que eu considero que mais sabe aqui, né? Então, assim, a gente sabe muito pouco. E essa aproximação é maravilhosa, porque é o que vai nos permitir achar esse caminho para nós deixarmos de buscarmos o ter como principal fonte, né? A gente viveu aqui esses últimos séculos todos fazendo guerra, querendo um possuir o outro, uma energia muito de conquista. Eu quero ser melhor que você, uma coisa egóica, né? Assim, e na verdade não é assim, nós somos seres complementares, dependentes uns dos outros, né, Interdependente. por exemplo, aqui, eu tô aqui com frio, estou vestindo esse casaco, quantas pessoas participam aqui da confecção desse casaco para eu poder estar vestindo Sim, ele? Eu dependo de milhares de pessoas para comer, para beber, para me vestir, para ter a rua limpa, entendeu? E todos nós somos muito importantes. A gente ainda vive uma cultura de que aquilo lá é importante, e esses grandes pensadores que vêm, que a gente coloca lá no alto, às vezes são pessoas, cara, que são mandadas para nos orientar, entendeu? Que uhum, também são pessoas como nós, que vêm com uma missão. Então a gente precisa entender um pouquinho isso, né, dessa interdependência. E para finalizar, poxa, dá uma dica pra gente aí de você que vê muita gente, lida com muita gente, sabe de muitas questões pelas quais as pessoas estão passando, sabe? Porque, na verdade, o nosso objetivo aqui é levar um pouquinho uma palavra, que nem você falou que a pessoa surgiu, eu acho que você vai gostar do curso de Reiki, e de repente a tua vida se direcionou, e de repente a pessoa está ouvindo uma palavra que vai, pô, sim. dar esse clique na vida dela, entendeu? Então esse é o nosso objetivo aqui. De repente você vê o que você está sentindo de necessidade de falar, de que as pessoas estão mais precisando ouvir. Sim. Eu acho importante, muito importante, que muita gente acha que para eu estudar essa parte espiritual, eu preciso fazer vários cursos, várias coisas, e nem todo mundo tem condições para isso, né? Então, como que eu posso entrar nesse processo de autoconhecimento sem necessariamente precisar gastar muito? Vamos dizer assim, inicialmente, né? Como que eu posso fazer? Eu acho que a maneira mais simples, vamos dizer assim, é as práticas de meditação, de reflexão, é buscar aquilo que te traz alegria. Então, o que me traz alegria? O que me traz empolgação na vida? Ah, o que me traz alegria é pintar. E o quanto disso eu faço na minha vida? O quanto isso está inserido na minha realidade? Né? Ah, eu não consigo pintar todo dia porque eu tenho um trabalho, mas eu vou separar tantas horas da minha semana para isso. Show. Aquilo que traz mais alegria pra gente, que traz mais empolgação, é o nosso direcionamento, é o nosso caminho. Então é importante que a gente observe o que dentro da gente traz alegria. Muitas vezes, nesse processo de atendimento, né, que eu faço, que normalmente eu não faço só atendimentos avulsos, eu faço acompanhamentos, né. Então a gente vai passando por esse processo de autoconhecimento juntos. Então, o que eu percebo muito é que muita gente não sabe aquilo que gosta, aquilo que te chama a atenção, né, porque nunca aprendeu, sempre esteve influenciado pelas estruturas externas, as relações do entorno, e nunca parou para pensar qual é a sua própria opinião, qual é a sua própria vontade, qual é o seu próprio gosto, né. Então, o primeiro passo é isso. Como é que sou eu sem as pessoas à minha volta? As pessoas conhecidas. Então eu posso fazer uma viagem, não precisa ser nada carérrimo para fora, eu posso fazer uma viagem para a cidade do lado da minha, de ônibus. Eu não conheço ninguém lá e eu vou para lá. Vou passar um dia lá, sem conhecer ninguém. E aí eu vou ver qual é a personalidade minha que vai aparecer. Quem sou eu sem ninguém conhecido por perto? Sem estar incluso em nenhum grupo? Quem sou eu quando eu vou para um lugar que eu não conheço nada? Como é que eu me relaciono com esse desconhecido, né?
E normalmente quando a gente viaja, a gente cria uma nova personalidade, que na verdade a gente não está criando, a gente só está vendo uma outra versão, porque a gente tem várias, infinitas possíveis. E muitas vezes a gente vai chegar nesse lugar de encontro consigo mesmo quando eu faço algo desconhecido, quando eu vou para um lugar onde nada para mim é comum, nada para mim é usual do dia a dia, da rotina. Então, às vezes uma viagem externa, uma viagem que você faz, é uma viagem interna também, porque você começa a refletir sobre quem você foi naquele lugar, né? Quem ali dentro de você começou a exercer atitudes, pensamentos, emoções. Então a viagem é uma coisa muito boa, a viajar sozinho, fazer coisas sozinho, é uma maneira da gente se encontrar com os nossos pensamentos. Eu posso fazer isso indo num lugar perto de casa, né, vendo como é que eu fico sozinho. Muita gente tem dificuldade de sair de casa sozinho, de ir no cinema sozinho, de ir para um lugar que gosta, fazer uma atividade que gosta sozinho, porque não sabe como é que vai lidar com isso. Muita gente não gosta de ficar no silêncio. Eu conheço várias pessoas que chegam, né, num ambiente e querem ligar TV, som, tal, porque não consegue ficar com silêncio. Então, o primeiro trabalho é a gente ver como a gente como a gente consegue ficar com a gente mesmo. E qual que é a dificuldade nisso? Qual que é a dificuldade de lidar com a minha própria mente, com os meus próprios pensamentos, né? E anotar, escrever isso no papel, escrever como você se sente, como é que foi o dia, escrever sobre suas emoções. Nem sempre as pessoas conseguem expressar com palavras aquilo que elas querem dizer para os outros. Então a escrita, né, que a gente chama de journaling, que é tipo um diário, né, é uma prática muito engrandecedora. É uma forma de expressar aquilo que a gente está sentindo e entender. Nossa, eu escrevi isso, eu estava assim naquele dia. Então você começa a se ver de uma outra forma. A escrita, a leitura. Então a gente tem aí livros incríveis que a gente pode ler e aprender. Eu tenho algumas indicações, eu não te passei a imagem, mas tem sempre 5 livros que eu indico para as pessoas, que para mim são fundamentais. Eu vou tentar lembrar aqui, deixa eu ver se eu tenho a imagem aqui. Tenho. Esses 5 livros, o primeiro é Os 4 Compromissos, do Dom Miguel Ruiz. Depois eu posso passar o link, a editora, para botar aí na descrição. Mas eu vou falando só os títulos. O primeiro é esse, Os 4 Compromissos, do Dom Miguel Ruiz, que é um livro que fala da filosofia tolteca, né? E é como se fosse um guia para essa liberdade pessoal, para esse processo de autoconhecimento. Um outro é um clássico, que é o Autobiografia de um Yogi, do Paramahansa Yogananda, né? Esse também eu sempre recomendo. O outro é o Kybalion, que já tem uma leitura um pouco mais difícil, da editora Pensamento também. Só que esse você tem explicações muito boas, inclusive da professora Lucilena Galvão, uma professora de filosofia. Ela explica todo esse livro do Kybalion no YouTube de graça. Tem palestras gratuitas dela, muito bom. Um outro livro também que eu gosto bastante é O Mito do Normal. Esse é do Dr. Garbot Maté, especialista em trauma. Então ele traz uma visão sobre inteligência emocional, sobre questões que a gente passa ao longo da vida traumáticas que geram as nossas doenças físicas e tudo mais. Então é bem legal esse livro. Ele é um livro mais recente, O Mito do Normal. E o último é um livro antigo, mas que foi um dos primeiros que eu li, assim, e que foram muito importantes nesse processo de entender sobre energia, né? É um livro que ele traz algo fictício, mas que, na verdade, tem muita verdade ali. Que o nome é A Profecia Celestina, do James Redfield. Esse é um livro antigo, mas que também abre muito a nossa visão de mundo. E muitos desses livros vocês encontram em sebo, então, às vezes até PDF online. A maioria deles se encontra
gratuito também. São recomendações. Então, a leitura, a prática do silêncio, a prática da interiorização, a viagem, a prática da presença na hora que você vai comer. Então, uma refeição do dia, pelo menos, você para e você come com presença. Você sente o gosto daquela comida. Mas, Lohana, para que isso? Para você sentir, né, que está ali presente, trazer esse momento de presença, perceber como o seu corpo se nutre, não ficar só no celular enquanto come. Então, são formas da gente trazer essa consciência de volta para a gente, esse estado de presença. Encontrar amigos que buscam coisas parecidas, né? Estar em lugares e com pessoas que vão te engrandecer e que não vão te levar para baixo, para um lugar que você não quer estar mais. Tomar um banho, uma coisa muito boa para essa questão energética, que eu sempre dou dica para as pessoas, toda vez que elas chegarem em casa, final do dia, elas vão tomar um banho e elas vão intencionar que aquela água está lavando não só o corpo físico, mas as emoções do dia que não foram tão legais, os pensamentos que não foram tão legais, e elas vão visualizar essa água limpando e levando tudo pelo ralo. Pode ser uma água violeta, pode ser a água normal, mas visualizar esse contato com a água, porque o elemento água é o elemento associado às emoções. Tanto que no banho, você pode perceber, você sempre tem ideias e soluções para a sua vida. Por que isso acontece? Porque a gente está num fluxo, a gente está no elemento água. Então, o elemento água, ele traz clareza mental e intuição, ele traz fluxo. Então, eu só posso ter clareza mental e me conectar com o meu coração, com a minha intuição, se eu tiver com esse canal limpo. Então, é preciso que todos os dias, né, eu posso fazer uma prática simples, eu não gasto dinheiro, posso fazer todos os dias, que é esse banho com intenção, essa intenção de limpeza energética, emocional, mental, também é uma forma. E acho que é isso. Algumas diquinhas aí, a gente tem muito mais, né? Eu trouxe aqui um texto para a gente fazer uma meditação, se der tempo. 5 minutinhos aí. O que você Dá acha? tempo? Vamos fazer? Eu acho ótimo. Então vamos lá. Eu vou pedir para você Vamos. fechar os olhos, pessoal que está assistindo também. Esse texto, eu costumo repetir ele, né, em algumas gravações, porque ele, para mim, é quase que um manifesto, né, do meu trabalho, do que eu acredito, daquilo que eu acho que as pessoas podem se reconectar. Eu canalizo muitos textos, mas esse, para mim, é o que me representa. Então, vamos fechar os olhos um pouquinho. A gente vai começar fazendo algumas respirações profundas, lentas. Então, a gente inspira, inflando a barriga, solta, murchando a barriga. Inspira, inflando a barriga, solta, murchando a barriga. Fazendo essa respiração que a gente chama de diafragmática abdominal, que seria a respiração correta. Então, vai respirando, deixando o corpo relaxar, soltando os ombros. Quando você solta o ar, você solta os ombros, abre o peito. Solta o maxilar, a tensão. E eu vou pedir para quem sentir e quiser, colocar as mãos lá no centro do peito, nesse centro energético que a gente chama de chakra cardíaco, ou anahata, em sânscrito. Nesse ponto, você se conecta com esse centro energético, ele que é o nosso centro de cura e centro das nossas emoções. É por aqui que a gente distribui a energia Reiki. Então, vamos simplesmente conectar com as batidas do nosso coração e ouvir essas palavras de coração aberto. O caminho do coração é o caminho
do descondicionamento. Vivemos hoje num mundo de polarizações, julgamentos, punição e intolerância. E esse é o caminho do orgulho e do egoísmo que fez com que chegássemos nesse estado atual de humanidade. Humanidade entre aspas, porque o significado dessa palavra não condiz com a nossa realidade. Ah, mas Lohana, tá tudo tão difícil. Como que é possível viver num mundo diferente? O caminho para o mundo diferente é o caminho do amor, é o caminho do coração. E ao falar isso, você pode pensar, ah, mas eu tenho que virar um peregrino, ou morar numa fazenda, ou salvar o mundo? E a resposta é não. Essa não é a resposta para chegar a esse caminho. O caminho do coração é o caminho do descondicionamento, do estar preparado para morrer diante das suas crenças, dos seus apegos e da estabilidade. Para seguir o caminho do coração, você terá que ter coragem. Coragem para responder a toda a correnteza que estará contra você em cada dia ao longo da jornada por esse caminho. O caminho do coração é o caminho da confiança, da vulnerabilidade e do acolhimento. É o caminho do amor. E a prática desse caminho começa no olhar para dentro, no despir-se, no reconhecer que você, assim como todos os outros humanos desta terra, estarão passando por processos durante toda a vida. E as nossas relações são as principais fomentadoras de crescimento, mudança e aprendizados. A passo que todas as pessoas são fragmentos de uma mesma consciência maior que se dividiu em pequenos pedaços para experienciar as diferentes perspectivas e evoluir, dar um salto quântico. Então lembre-se, não existe conexão sem escuta. Se eu não te escuto, eu não irei te compreender. E sem te compreender, não existe troca, não existe relação. E se não existe relação, dificilmente eu vou me importar com você. Esse é o cerne da questão. Sem entrega, sem confiança, você está separado de mim. E a separação cria a desunião. Se eu te vejo como parte de mim mesma, a minha conduta e princípios não farão mal a você. Pelo contrário, eu farei o melhor para que você esteja bem. Eu sou um outro você. Vamos respirando profundamente, deixando que essas palavras reverberem no nosso campo, no nosso ser, e que lá na região do nosso chakra cardíaco, do nosso centro cardíaco, surge uma grande bola de luz, vibrando, pulsando, uma energia rosa, trazendo para nós essa abertura, essa conscientização e esse ímpeto para essa busca interna. Respira e sente. Respire sempre. E lembrando sempre que o melhor que a gente pode oferecer para o mundo não precisa estar numa profissão, num ofício. Pode ser um sorriso, um olhar fraterno, uma escuta. Às vezes esse é o nosso propósito. Respire e vai voltando devagarinho. Abrindo os olhos lentamente. Tudo bem por aí? Lindas palavras. E uma coisa, eu vou finalizar
As palavras, elas têm muito efeito sobre o nosso corpo, porque o nosso corpo é água. Uhum. E a água, como você falou, que tem o poder de limpar, ela transmuta através das nossas palavras e sentimentos. Então, aquilo que você fala para você mesmo e aquilo que você fala para o outro, ele realmente tem um poder muito maior do que você imagina. Então, Muito. presta bem atenção no que sai da sua boca. É isso. Muito obrigado, Lohana. Muito obrigado. É incrível mesmo, sabe? Vamos combinar Gratidão. mais para frente, tá bom? Vamos sim. Obrigadíssimo pela presença e até a próxima, se Deus quiser. Obrigada. Eu queria agradecer pela oportunidade e para quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, tem as redes sociais, no Instagram o meu nome é lohana.22, Lohana com H. No YouTube também eu tenho o canal do YouTube, Lohana AM, Lohana com acento no A. E estou aí nas redes, nos diferentes... Dou aulas de meditação, dou cursos de reiki, atendimentos integrativos e muito mais. Prazer estar aqui, gratidão profunda. Gratidão toda nossa aqui, muito obrigado. Olha, fica a dica, hein? Para quem quiser encontrar um caminho, olha só. A gente vai botar todos os contatos dela aqui embaixo, tá bom? Obrigado, Lohana. Até a Gratidão. próxima. Fica Até. com Deus, tá? Até. Até.